pessoal, meu nome é Reinaldo Kendi Araújo, sou engenheiro agrônomo, estou cursando adaptação pedagógica e ciências biológicas, sou do Núcleo Regional de Cascavel e estarei atuando no município de Lindo Oeste para o primeiro ano a disciplina de Biologia, onde nós vamos abordar sobre o reino fúngico. O objetivo é reconhecer as características dos representantes do reino fúngico, identificar as bactérias, fungos, protistas, vírus, a partir de descrições de suas características e atividades. Vamos refletir um pouco. Na sua casa, você já deixou um pão ou outro alimento embolorar? Você sabe o que é esse bolor? Do que um bolor se alimenta? Por ser verde, ele é capaz de fazer a fotossíntese? O bolor nada mais é que um grupo de fungos filamentosos muito comum no ambiente doméstico, especialmente em ambientes úmidos e com pouca ventilação. Ele não faz fotossíntese por um motivo, por ele ser heterotrófico. Ele tem que se alimentar de outros seres. Como o próprio nome sugere, o reino fungi é formado pelos fungos também conhecidos como cogumelos, bolores, leveduras e afins. Devido ao formato do cogumelo, já foram considerados plantas, mas diferentes destas, os fungos são seres heterotrófos, isso quer dizer, se alimentam de outros seres vivos ou matéria orgânica em geral. Além disso, são organismos eucariontes e podemos encontrar espécies tanto unicelulares como pluricelulares. Vamos recapitular lá o que são seres unicelulares e pluricelulares. Unicelulares trata-se de seres vivos compostos por uma única célula. Algumas algas são exemplos de seres unicelulares, bem como as bactérias, protozoários e fungos. Já as pluricelulares são organismos multicelulares ou pluricelulares, são porque possuem gametas de variedades de células atuando em conjunto para garantir a sobrevivência do ser vivo. Todos os animais e plantas são organismos multicelulares. Considerando um fungo pluricelular, podemos dizer que sua estrutura é formada por filamentos chamados de hifas. As hifas podem ser filamentos contínuos com conteúdos citoplasmáticos e núcleos, chamados de hifas cenocíticas, ou filamentos compartimentalizados, as chamadas hifas septadas. Já o conjunto de todas essas hifas, nós temos os micélios, que são chamados o conjunto inteiro dessas raízes do fungo, né? Os micélios nada mais é que o conjunto de hifas, seria o tipo, a raiz do fungo por onde se faz a absorção dos alimentos, né? A estrutura de um fungo, as hifas em conjunto formam aquilo que chamamos de micélios. Podemos dizer que o micélio é o corpo dos fungos multicelulares. No caso dos cogumelos, a parte visível que geralmente chamamos de cogumelo representa o corpo de frutificação do fungo, uma estrutura relacionada com o processo de reprodução do organismo. Então é através dos micélios que os fungos coletam a sua alimentação. Por isso que ele deve ter um hospedeiro, ele tem que se hospedar em algum ser vivo para ter a proliferação do fungo, né? Continuando ali, vamos refletir. Por que os antigos imaginaram que os fungos fossem plantas? O formato, especialmente dos cogumelos, levou a essa impressão errada, pois é muito semelhante a um tronco com uma copa e os micélios subterrâneos, as raízes. Já a reprodução dos fungos. Os fungos são capazes de se reproduzir tanto de maneira assexuada como de forma sexuada. Fungos unicelulares, como as leveduras, podem se reproduzir de forma sexuada
por processos como gemulação ou brotamento. Outra forma de reprodução assexuada é por meio da produção de esporos, que são liberados e formam novos micélios, um processo chamado de esporulação. Vamos relembrar lá: reprodução sexuada e reprodução assexuada. Na reprodução assexuada é um tipo de reprodução observada em diferentes seres vivos que se caracteriza pela formação de um novo ser, sem que haja mistura de um material genético, ou seja, sem que ocorra a fusão dos gametas. Ele não precisa ter uma união ou do órgão masculino ou órgão feminino para ele se reproduzir. Já na assexuada, nós precisamos fazer a troca de materiais genéticos. Nós temos o exemplo dos seres humanos, que precisam do espermatozoide fazer a fecundação dos óvulos para ocorrer então, a fecundação e gerar uma nova vida. Já as esporulações aí, que é a outra forma assexuada que os fungos fazem para fazer a reprodução, nós temos um exemplo muito clássico na agricultura, que é a famosa ferrugem asiática, que ela vem carregada pelos ventos e se instala nas plantas. O oídio, o míldio, que eles dependem também, logicamente, do tempo, do clima, tem que ter umidade e calor. E eles formam fungos através da esporulação, principalmente a ferrugem asiática. Reprodução dos fungos. Além da reprodução assexuada, os fungos são capazes de se reproduzir a partir da troca de material genético. A reprodução assexuada é bastante complexo e acontece com a fusão das hifas, que posteriormente vão fundir também os seus núcleos. Ao final do processo são formados esporos sexuais, que assim como os esporos de reprodução assexuada vão originar novos micélios. Então ele tem que ter o contato das raízes para ocorrer a reprodução, Então aqui é uma forma sexuada, tem que ter a troca de material genético para ocorrer a reprodução. A classificação dos fungos, didaticamente os fungos são classificados em 4 grupos principais: as Chytridiomycota, Zygomycota, as Comiocotas e as Badiomycotas. Vamos praticar um pouco do que vimos. Os fungos já foram considerados vegetais, de fato, ambos apresentam alguma característica em comum. No entanto, apenas fungos apresentam a célula com complexos Golgienses, b. formação de ATP na cadeia respiratória, c. membrana celular lipoproteica, d. via glicolítica no citoplasma celular, ou e. glicogênio como reserva energética. Quem respondeu e está correto. Ele apresenta glicogênio como reserva energética, por não reproduzir seu próprio alimento, mas ele possui essa reserva energética para fazer a sobrevivência, O que vimos nessa aula? Nós vimos sobre as características básicas dos representantes do reino fungi, os tipos de fungos, sua reprodução, ambiente onde eles convivem. Vamos dar uma recapitulada. No reino fungi, inclui organismos heterotróficos, que podem ser multicelulares ou unicelulares, o que se reproduz de forma assexuada ou sexuada. Os fungos foram, por muito tempo, confundidos com plantas, entretanto, eles são organismos heterotróficos, eles não fazem fotossíntese. No reino fungi, é representado por organismos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, sendo encontrados nos mais diversos tipos de ambiente. Entre os fungos, incluem-se os cogumelos, mofos, orelhas de pau, líquens, entre outros organismos. Em seguida, vou pedir para os alunos realizar uma pesquisa sobre as características, meio ambiente, onde os fungos têm maior chance de proliferação e exemplos de fungos comestíveis e tóxicos.
Gostaria da participação de todos os alunos, né? Qualquer dúvida estarei à disposição para estar tirando as dúvidas sobre o reino fungi. Boa aula a todos, muito obrigado.